Carta à terceira igreja em Pérgamo, capítulo 2, versos 12 a 14, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Na igreja de Pérgamo houve um crente chamado Antipas, um servo muito fiel a Jesus Cristo. Segundo o testemunho de Tertuliano, Antipas foi o bispo ou pastor da igreja de Pérgamo, sem fazer caso dos decretos do imperador Domiciano, que obrigava todos a adorar e a sacrificar a Esculápio. Antipas pagou com a própria vida, sendo lançado em um forno ardente. Esse acontecimento ocorreu na época em que o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos. Jesus diz que Antipas foi uma fiel testemunha no versículo 13. Porém, Jesus apontou um grave problema na igreja de Pérgamo. Antes de prosseguirmos, é preciso entender que, se fizermos algo certo, isso não compensa o errado que praticamos. É preciso haver arrependimento e conversão desse pecado. Mas, voltando à igreja de Pérgamo, o problema grave era que os irmãos estavam tolerando algumas pessoas que praticavam a doutrina de Balaão. Balaão era um profeta que, por amor ao dinheiro e bens materiais, se desviou do caminho do Senhor. Ele ensinou a Balaque, o rei dos Moabitas, a lançar tropeços contra o povo de Deus para que eles errassem, e que Deus os punisse. Isso você pode confirmar no livro de Números capítulos 22 até o capítulo 25. As mulheres moabitas eram pagãs e adoravam ver os hebreus serem iludidos por elas. Hoje em dia, há muitas pessoas que também gostam da doutrina de Balaão. São pessoas que furtivamente entram nas igrejas e, através muita lábia, conseguem fazer um estrago muito grande ao povo de Deus. Vivemos dias em que a sensualidade é muito tolerada, até mesmo entre os crentes. As chamadas irmãs andam com vestes ousadas e transparentes. Os pastores ou dirigentes dizem que é costume da época. Ensinam que a maldade está na cabeça de quem julga, e que a maldade da sua cabeça. Porém, a Bíblia declara que a imoralidade é um pecado que Deus não tolera. Logo, o problema da igreja de Pérgamo era muito grave. Entendemos que havia imoralidade por parte de alguns membros da igreja. Entendemos também que havia o pecado de idolatria. Os nicolaítas também ensinavam suas perversidades a membros da igreja. Alguns membros de Pérgamo aceitaram abertamente a doutrina dos nicolaítas, bem diferente dos irmãos de Éfeso. Lembra que a igreja de Éfeso combateu esses hereges? Vimos no versículo 6 aqui do capítulo 2 de Apocalipse. A doutrina deles era dominar a igreja de Jesus Cristo. Eles queriam ser a cabeça da igreja de Jesus Cristo. Porém, Jesus jamais aceitará que alguém domine a sua igreja, tornando assim o chefe ou ditador do seu rebanho. Jesus ensinou que quem quiser ser grande tem que se fazer pequeno. Podemos ver essa verdade em Mateus capítulo 20, verso 26, que diz assim: Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Jesus deixou bem claro que odiava as obras dos nicolaítas. Jesus ameaçou usar sua espada se os de Pérgamo não se arrependessem. Deus não pode deixar de usar de justiça aos que cometem pecado. Porém, sempre há uma promessa para os vencedores. E por fim, ele termina a carta aos de Pérgamo em Apocalipse capítulo 2, verso 17. Da seguinte forma: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Não perca o próximo vídeo sobre Apocalipse capítulo 3. Se inscreva no nosso canal para receber os próximos vídeos. Deus o abençoe.